E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre a classificação de um sistema, né? Na aula passada a gente começou a trabalhar, na semana passada, né, verdade? A gente começou a trabalhar isso aí. E aí agora a gente vai dar continuidade a esse assunto. Vou estar comentando com vocês essa atividade resolvida aqui, né? R4 do livro, página 84. 83, na verdade. Que fala assim: classifique cada sistema de equações lineares em SPD, SPI ou SI. Primeira coisa, vamos entender o que significa essas siglas aqui, né? SPD, SPI e SI. Quando a gente resolve um sistema, e aqui a gente vai resolver esses três sisteminhas, A, B e C, a gente classifica eles de acordo com as soluções, né, possíveis em sistema possível e determinado, que é o nosso SPD aqui, sistema possível e determinado. O que é um sistema possível e determinado? É quando eu encontro finitas soluções para o meu sistema, então ele tem uma quantidade finita de soluções. Nesse caso aqui, a gente vai ter só uma solução possível, então ele vai ser um sistema possível e determinado. Ele é possível resolvê-lo, mas e também é determinado, a gente consegue chegar em valores numéricos para a solução dele. O segundo caso é o SPI, é quando eu consigo achar a solução para o meu sistema, mas ele vai ter infinitas soluções. A gente vai ver um exemplo também que vai tratar de sistema possível e indeterminado. E o último aqui é o SI, sistema indeterminado. É quando a gente não consegue encontrar a solução para ele. Tá? Então, lembrando que a solução são os valores de x e de y, né, que está aparecendo aqui no meu sistema, ou das demais variáveis que aparecer, que vão satisfazer as duas equações ou as equações que tiver aqui no meu sistema. Então, para ser solução do meu sistema, tem que valer em todas as equações, o mesmo valor para x, para y ou para outra variável que aparecer aí. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aí, letra A, fala assim, é um sistema de 2 por 2, né? Ele fala duas equações e duas incógnitas. Ele é um sistema 2 por 2. Duas incógnitas e duas equações. A primeira equação, 2x menos y igual a menos 1. Segunda equação, x mais y igual a 4. E aí ele utiliza o método da substituição. Quando a gente estuda sistema lá no 8º ano, a gente aprende a resolver pelo método da substituição. Como que é o método da substituição? Eu vou escolher uma das equações aqui, isolar uma das incógnitas e substituir na outra equação. E é o que ele faz aí, ó. Ele vai isolar o y lá na primeira equação. Então, ele vai pegar a primeira equação aqui, 2x menos y igual a menos 1. Ele escreveu ela aqui embaixo. 2x menos y igual a menos 1. E aí ele vai isolar esse y, ou seja, vai passar o 2x lá para o outro lado da igualdade. Então ele vai ficar com menos y igual a menos 2x, que ele trouxe, né, do primeiro membro, e o menos 1 que já estava aqui. O 2x era positivo, passou, ficou negativo, e o menos 1 continua menos 1 porque ele já estava no segundo membro, né, depois da igualdade. E aí, como ele quer isolar a letra y, né, o y, ele não vai deixar esse sinal de menos aqui. Quando a letra aqui vai ficar negativa, o que a gente faz? Troca o sinal de toda a minha igualdade. Então, ele troca o sinal do y agora fica positivo. Troca o sinal do menos 2x, também vai ficar positivo. E troca o sinal do menos 1, então também vai ficar positivo. Então, tem essa equação aqui, y igual a 2x mais 1. Essa equação aqui agora ela é importante para mim. Eu vou esquecer aquela equação que ele me deu lá no sistema por enquanto. E agora eu vou trabalhar com essa igualdade aqui. Então, a gente pegou a primeira equação, isolou uma letra e chegou nessa igualdade. E aí, agora, nessa igualdade, é que eu vou fazer a substituição. Então, agora, eu vou lá na minha outra equação. Então, peguei a primeira equação, agora eu vou pegar a segunda. Se eu começar pela segunda, eu iria agora pegar a primeira. Então, agora eu vou pegar a minha segunda equação, x mais y igual a 4, tá aqui. E agora eu vou trocar a letra que eu isolei, que é o y, né? Então, eu vou pegar no lugar que for y, eu vou trocar pela expressão que eu encontrei aqui, que é 2x mais 1. Então, no lugar de y, vou trocar por 2x mais 1. Então, vai ficar x mais o valor de y, que é 2x mais 1,
igual a 4. Percebe que eu não mudei nada. Apenas substituí o y pela expressão que eu tinha isolado lá em cima. Isso aqui agora vai virar uma equação de primeiro grau. Sempre que eu fizer essa substituição, uma das letras vai desaparecer. Nesse caso, desapareceu o y. Então vai sobrar somente o x, né? E aí agora a gente vai resolver essa equação. Esse parêntese aqui ele vai desaparecer, né, automático, porque é tudo, o sinal aqui de fora não vai fazer diferença nos sinais aqui dentro. Então eu vou ter x mais 2x, 3x, o mais 1 repetiu aqui, igual a 4. Passando letra para um lado, número para o outro, eu vou chegar que o x vale 1. Então eu já encontrei, vamos dizer assim, metade da minha solução, né? Eu tenho que descobrir o valor de x e de y, e aí eu já descobri o valor de x. O x eu sei que vale 1. E aí agora, para eu saber o valor de y, basta eu pegar esse valor de x e voltar ou nessa equação que a gente isolou o y, ou em qualquer uma dessas equações do sistema. Substituo o valor do x e vou encontrar agora o valor de y. Aqui ele pegou a mais simples, ele escolheu a segunda equação aqui, ó. Então eu tenho que o valor de x é 1, né? Ele coloca aqui embaixo. O valor de x é 1. Então vai ficar 1 mais y igual a 4. Isso aqui me dá que o y é igual a 3. Quando eu chego em solução desse tipo, eu tenho apenas essa solução. Qualquer outro par ordenado, diferente de x igual a 1 e y igual a 3, não vai ser solução desse meu sistema. Então aqui eu tenho uma solução única, né? Ou seja, esse meu sistema, ele é um sistema possível, né? Eu consigo resolver ele, como a gente mostrou aqui. E ele é determinado, porque ele só tem uma solução. Então, como ele apresenta uma única solução, né? Uma quantidade finita de solução, ele é um sistema possível e determinado. Ele é um SPD. Tá? Então, essa é a conclusão que a gente chega aqui através das respostas que a gente encontrou. Outra forma da gente visualizar se um sistema ele é possível ou não, é a gente construir o gráfico das retas das equações aqui, ó. Então ele vai me dar duas equações e eu vou construir então essas duas retas. Essa reta em vermelho é a reta da primeira equação, 2x menos y igual a menos 1. E essa reta de azul é a reta para a segunda equação. Percebe que o ponto onde ela se encontra aqui, ó, é em qual valor? É em x igual a 1 e y igual a 3. Ou seja, é esses valores que a gente encontrou aqui na hora que a gente resolveu o sistema. Ou seja, o valor de x e de y que satisfaz o meu sistema é justamente esse ponto de encontro aqui. Então, se ele não me pedisse para resolver, mas me fornecesse esse gráfico e pedisse para eu encontrar a solução, qual seria a solução? X igual a 1 e y igual a 3, que é exatamente aqui o ponto de encontro. Então, seria uma forma também que o exercício pode estar apresentando para vocês, determinar a solução do sistema, observando apenas o gráfico. Então, você não precisa fazer a continha lá, a gente já viu que vai bater os resultados, né? Então, todo sistema possível, ele vai ter uma solução única, né? Nesse caso que a gente está trabalhando com sistemas lineares, então ele vai ter apenas uma solução. E essa solução a gente pode ver ela graficamente lá no encontro das duas retas. Então, onde essas retas se cruzaram é o ponto que é a solução do meu sistema. Nesse caso, ele é possível e determinado. A gente chega numa resposta real. O segundo exemplo, ele coloca de novo um sistema de 2 por 2, duas equações e duas incógnitas, e aí ele vai utilizar o método da adição. O método da adição a gente também aprende lá no 8º ano, quando a gente vê sistemas, né? O que é o método da adição? Eu posso somar duas equações. Mas primeiro aqui ele usa um artimanho que a gente vai utilizar bastante mais à frente, quando a gente trabalhar com escalonamento de sistemas. Vocês percebem que a segunda equação tirando fora os sinais, é o dobro. Em cima é x, embaixo é 2x. Em cima é y, embaixo é 2y, o dobro. Em cima é 2, embaixo é 4, também é o dobro.
Então, o que ele fez? Ele pegou a primeira equação e multiplicou por 2. Quando ele multiplica por 2, ele vai multiplicar todo mundo, né? O x, o y e o valor numérico que aparecer aqui, nesse caso 2. E aí ele vai ter um novo sistema. Então, a primeira equação, menos x mais y igual a 2, agora vai ficar menos 2x mais 2y igual a 4. Embaixo ele não mexeu, ele vai permanecer com a mesma equação, 2x menos 2y igual a 4. Por que pode se fazer isso? Para que a gente possa usar o método da adição, eu vou somar essas duas equações. E quando eu somar essas duas equações, uma dessas letras, ou x ou y, vai ter que desaparecer. Então, eu posso usar essas artimanhas de multiplicar uma das equações para eu chegar em valores iguais aqui, ou no x ou no y, para que a hora que eu adicionar essas duas equações, esses valores se anulem. Então, vamos lá somar. Menos 2x, vou adicionar com 2x, sinais opostos, conserva do maior e subtrai. Quando eu subtrai dá 0, então ficou 0x. Com os y, mais 2y mais menos 2y, também vai dar 0y. Tudo isso aqui igual a 0. Nesse caso aqui, ó, vocês percebem que para qualquer valor que eu atribuir para x ou para y, nunca eu vou encontrar 8, né? Ou seja, por exemplo, se eu escolher aqui, por exemplo, x igual a 1 e y igual a 2. Se eu fizer 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. E 0 mais 0 nunca vai ser igual a 8. Ou seja, é impossível de eu resolver essa equação aqui. Porque qualquer valor que eu colocar para x e para y, nunca vai chegar em 8. Ou seja, nesse caso aqui, como eu não encontro o valor de x e de y que resolve isso aqui, logo eu não tenho solução para o meu sistema, logo o meu sistema ele é impossível. Eu não tenho solução para o meu sistema. Ou seja, eu não tenho valor de x e de y que satisfaz o meu sistema aqui. Graficamente, como que a gente vai visualizar isso? Da mesma forma que a gente fez na letra A, a gente pode construir o gráfico. Quando eu construo o gráfico, esse gráfico de vermelho para a primeira equação, está aqui, menos x mais y igual a 2. O gráfico de azul para a segunda equação. E aí o que acontece? Percebe que essas retas elas vão ser paralelas. Elas não vão se cruzar em momento algum, diferente do gráfico da primeira equação, do primeiro sistema. Ela se cruza lá no ponto x igual a 1 e y igual a 3. No segundo exemplo, elas não vão se cruzar, elas são paralelas. Se elas não se cruzam, é porque elas não têm um ponto em comum. E sem um ponto em comum, eu não tenho solução, porque o ponto em comum das duas, né, onde elas se cruzam, é a solução do meu sistema. Então, graficamente, quando eu tiver essas retas paralelas, eu vou ter então um sistema que ele é impossível, não tem valor de x e de y que satisfaça o meu sistema. Terceiro exemplo. De novo, ele tem um sistema 2×2, né? Duas equações e duas incógnitas. E aí ele vai usar o método da substituição novamente, o mesmo que a gente usou na letra A. Então, escolheu aqui a primeira equação, isolou de novo o y, e aí ele chegou nessa igualdade aqui, y igual a menos x sobre 2 mais 1. E aí ele vai utilizar essa igualdade para fazer uma substituição na outra equação. Então, onde for y, ele vai trocar pela igualdade aqui que ele encontrou. E aí, então, ele vai chegar aqui numa expressão 0x igual a 0. Quando eu tenho expressões desse jeito aqui, ó, o que acontece? Qualquer valor de x vai ser solução da minha equação. Pensa, por exemplo, x igual a 1. 0 vezes 1 é 0. X igual a 3. 0 vezes 3 vai dar 0. X igual a menos 5. 0 vezes menos 5 vai dar 0. X igual a 1.300.000. 0 vezes 1.300.000 vai dar 0. Então, qualquer valor que eu jogar para x aqui vai me dar resposta para essa equação. Então, eu tenho infinitas soluções, porque eu tenho infinitos valores para x, então ele tem infinitas soluções. Então, para o valor de x, eu já sei que ele
ele tem infinitos valores, ele pode ser qualquer valor. E aí eu tenho que o y depende do valor de x. Então vamos supor que eu escolha aqui e x igual a 4. 0 vezes 4 vai dar 0. Então x igual a 4 é a solução. E aí eu venho aqui e troco x por 4. Menos 4 sobre 2 vai ficar menos 2. Menos 2 com mais 1 fica y igual a 1. Então eu tenho que x igual a 4 e y igual a menos 1 é uma solução do meu sistema, porque satisfaz x e y. Mas aí, como eu tenho infinitos valores para x, eu vou ter também infinitos valores em y. Ou seja, eu vou ter infinitos pares ordenados que vão ser solução do meu sistema. Para cada valor de x, eu vou ter um valor para y. E aí, o que eu concluo? Eu concluo que esse sistema ele é possível, porque eu consigo chegar em resposta para ele, né? A gente viu que tem valores aqui para x que eu vou atribuir que vai me dar, que vai valer nessa igualdade. Só que ele vai ser indeterminado. Por quê? Porque eu tenho infinitas respostas. Eu não consigo falar uma resposta correta para ele, uma resposta única, né, para esse sistema. Então, ele tem infinitas soluções. Ou seja, ele é possível e indeterminado. Então, ele é um SPI, sistema possível e indeterminado. Graficamente, como que a gente identifica esse tipo de sistema? Quando a gente construir as retas, né, para essas duas equações do meu sistema, o que vai acontecer? Elas vão ficar sobrepostas uma à outra. Percebe que o gráfico aqui só tem uma reta, né? Ela vale tanto para a primeira equação quanto para a segunda equação. O que eu tiro de conclusão disso aqui? Lembra do primeiro exemplo? Onde ela se cruza, né? O ponto em comum é a solução do meu sistema. No terceiro exemplo aqui, o que acontece? Todos os pontos dela são em comum, porque aqui eu tenho uma reta só, mas na verdade elas são duas, uma para a primeira equação e outra para a segunda equação. Se você fosse construir isso aí manualmente, né, quando você traçasse uma e fosse traçar a outra, ela ia dar em cima da outra. Então, as duas retas vão se sobrepor. E isso, o que eu concluo? Que todos os pontos aqui, ó, pertencem às duas retas. Qualquer ponto que eu pegar aqui vai pertencer às duas retas, ou seja, satisfaz as duas equações. Logo, qualquer ponto que eu pegar é solução do meu sistema aqui. Certo? Então, recapitulando. Sistema possível indeterminado, ele tem apenas uma solução, porque aqui a gente está trabalhando com sistema linear, equações de primeiro grau. Sistema possível e indeterminado, ele vai ter infinitas soluções. E sistema impossível é quando eu não consigo encontrar uma solução para ele, né? Que é o nosso exemplo da letra B. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenha ajudado vocês aí, né, nas resoluções das atividades. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, né, através do grupo que as coordenadoras criaram ou no meu privado lá no WhatsApp. Tá? Então, qualquer dúvida, só me procurar. Até mais.